esse é o estúdio que eu tenho em casa, né? O meu home studio, que eu entendo como parte do El Rocha, assim, do meu estúdio que a gente montou em 97. Eu tenho alguns brinquedos aqui que me ajudam bastante a chegar na sonoridade que eu quero. Muito início de processo começa mesmo aqui. E aqui é onde eu tenho mixado também 90% dos meus trabalhos, né? Meu nome é Daniel Benjamin, sou natural de São Paulo, Brasil, sou produtor musical, engenheiro de áudio, tenho aí uns 30 anos de caminhada já nessa função. Tenho uma atuação bastante presente aqui na cena de rap, música urbana brasileira. Esse aqui foi o primeiro synth que eu tive, é um Realistic, feito pela Moog. Esse aqui é um synth que eu trouxe de Nova York, o JX3P. Ele vem com o controlezinho PG200 aqui também, synth da Roland. Tem um gerador de timbre aqui, um oscilador muito parecido com o do Juno. E aqui tem um Moog Slim Fat que eu também uso bastante, que é um sintetizador módulo, né, monofônico também. Tem bastante característica da Moog, que som macio, grave encorpado. Uma coisa que eu acho que é interessante é que cada um desses teclados, eles têm uma particularidade. Então, acaba que você vai tocar ele de um jeito. Eu não vou tocar esse mesmo teclado assim quando eu estiver usando um piano, por exemplo, ou quando eu estiver usando um órgão. Ele vai te induzir a tocar de uma certa forma e aí você vai... um gatilho criativo muito particular, assim. Essa máquina aqui é uma SRX da Ensoniq, que é uma marca americana que tinha uma cara assim bem diferente do que tudo que era japonês estava acontecendo na época. Ela funciona basicamente como uma MPC, uma SP 1200, enfim. Ela faz parte dessa família dos sample sequencers, né? Aqui tem uma MPC Live, maquininha de fazer música, muita coisa saiu daqui. As ideias iniciais assim de muita música sai da MPC para mim. E esses equipamentos que eu ligo mais quando eu tô fazendo mixagem são a Binson, Echo Rec, é um delay de disco, é um delay que tem uma característica muito marcante, amo muito o timbre que ele gera. Esse compressor aqui é o meu compressor número 1 para gravar voz, em mixagem também uso bastante, gosto de usar embaixo. Se eu tivesse 10, eu provavelmente usaria os 10, é um 1176, original da Urei. Esse é um TK Audio, é um compressor que soa bem parecido como o Buzz Compressor da SSL. É o meu compressor de mixagem, a primeira coisa que eu faço no Mixbuzz é passar por ele. Depois eu mando para esse Fusion, que é um processador também analógico da SSL, e ele tem um spread aqui de stereo image também, que é bem interessante. Tudo passa primeiro por aqui, vem para cá, e aí volta pro computador, e aí eu coloco sempre, sei lá, um simulador de fita, aí depende da música, depende do que a música pede. Quando eu mixo, eu tenho muito esse olhar, assim, eu ouço a música e a primeira coisa que eu penso é o que essa música quer passar, como que eu quero definir a sonoridade dessa música. Ela tem que ser pulsante, ela tem que trazer essa coisa um pouco agoniante, um pouco instigante, ou não, ela tem uma coisa mais contemplativa. No meu trabalho, tudo isso faz muito sentido. Na hora que eu vou finalizar, ali eu defino muito do que eu quero que a música seja no resultado. Se a compressão tiver mais ali apertada, cara, a música ela vai ter um pouco dessa coisa assim de urgência, uma sensação de urgência. Meu pai tinha esse lance de não mandar nada pra manutenção lá no estúdio, né? Tudo ele que arrumava. Ele começou a mexer na cafeteira de um jeito. Todo o café tinha que ser do jeito que ele tinha imaginado, de temperatura da caldeira, umas paradas tipo... levando muito a sério, saca? E aí ele comprava uns puta grão incrível lá e o café ficava realmente um negócio fora de série, assim. Aí ele curtiu muita música e tinha muita música em casa. E instrumentos também por conta dele ter sido músico. Então tinha guitarra, tinha baixo. Esse ambiente foi o que acabou desaguando no estúdio, né? Que a gente montou em 97. E aí quando a gente montou o estúdio, virou um negócio familiar. Onde estava meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente almoçava junto todo dia, durante todo o período auge do estúdio, né? A gente almoçava junto, tinha lá, minha mãe servia cafezinho pra os punk com o moicano levantado em pé, sacou? Já tinha uma galera que ia no estúdio, às vezes lá, nem era pra gravar, nem era pra ensaiar, nem nada, era só pra tomar o café do seu Cláudio.
E como meu pai conhecia muito equipamento, ele começou a comprar muita coisa. Equipamentos que ele achava, muita coisa antiga que estava dispersa em São Paulo e tal, na Santa Efigênia, na Rua das Andradas, nos lixões eletrônicos aqui do Brasil. E isso compôs o nosso estúdio. A partir daí eu comecei a entender o que era cada equipamento. Ele comprava um equipamento, eu ia lá, pegava o microfone, ligava no input, falava no microfone, entendia. Eu lembro dele comprar um compressor e eu aprender como é que era um compressor, o que fazia um compressor, assim. Foi tudo muito autodidata. Eu nunca fiz curso de nada de áudio, de engenharia de áudio, e eu aprendi muito na marra. Porque essa cena, punk e hardcore, precisava de gente que entendia dessa sonoridade. Tinha uma versão desse disco aqui do Lee Perry, tem essa música aqui que chama The Ganja Man, e tem no outro lado essa música que chama Daniel. Nessa edição tinha o lado A e o lado B, e aí tinha Daniel e logo na frente Ganja Man. E aí os amigos meus que estavam comigo na ocasião olharam e falaram: Daniel Ganja Man! Virou meu apelido. Eu tenho uma coleção de discos que eu tenho bastante apego. Pra mim isso aqui é alimento pra minha alma, pro meu trabalho. Eu quero ouvir o que tem aqui dentro, não me importa se é a prensagem original, se não é. Quando eu pego um disco pra ouvir, cara, eu pego, eu sento, eu coloco o disco, eu abro a capa, né, entro um pouco mais nesse universo. Acho que isso é um negócio que faz toda a diferença em termos de suporte. Tem alguns discos aqui, cara, que são, assim, os registros fonográficos mais importantes de todos os tempos, assim, sabe? Meu lugar de produção é trabalhar a dinâmica e a pluralidade. Eu não acredito em produtor que coloca muito a sua personalidade na construção de um artista. Eu acho que o trabalho do produtor é fazer o artista chegar aonde ele quer chegar e muitas vezes não está municiado de ferramentas, às vezes criativas ou técnicas, para alcançar aquilo. Eu gosto de terminar um disco e o cara ouvir falar: era isso que eu estava pensando.